Fala pessoal do canal Extremidade Tricolor. Peço para vocês curtirem, comentarem e se inscrever no canal se não for inscrito. E vamos aí para um vídeo rápido do pós-jogo do Botafogo 2, Fluminense 0. E aí, Neto, passou um pouco de raiva hoje? Cara, eu sinceramente eu juro a você que eu não consegui nem ter força pra ter raiva. Cara, Ah, eu senti que o jogo ia ser porque eu tô com o dia inteiro assim. eu tô vendo pela sua camisa que encarnou a vibe mesmo. Mas, pô, a gente viu um jogo que foram mesmos problemas que a gente tem desde 2024. Desde, se for contar o adversário, desde 2023, na verdade, porque foi como o Sérgio falou até para postou lá, acho que foi short, vídeo, sei lá. Nada justifica a gente estar 8 jogos perdendo para o Botafogo de forma seguidas e nada justifica a gente estar quase 3 anos sem vencer do Botafogo. Isso já não dá para ser considerado normal. E muitos desses jogos foram jogos de domínio amplo do Botafogo. Não foi pouco amplo, não. Foi jogos que o Botafogo massacrou o Fluminense. O último ainda teve uma exceção, que a gente teve um período do jogo que a gente foi bem. Só que o Thiago Santos, nosso fatídico lobisomem, fez um pênalti ridículo, para alguns questionáveis, outros não, mas enfim, o ponto não é esse. Nada justifica para mim a insistência no Canóbio, sendo que o Canóbio não está rendendo. Ah, ele teve uma fase boa com o Fuentes. Beleza, quando o Fuentes voltar, o Canóbio pode voltar a render. Isso, para mim, não vou fazer exercício de futurologia aqui, mas hoje o Canóbio não justifica a titularidade. Gramado sintético. O Fluminense tem uma dificuldade injustificável de jogar em gramado sintético. Não é como se o Fluminense fosse um time amador que está jogando a primeira vez no gramado sintético. Até porque o Atlético Paranaense já tem esse gramado há bom tempo. O Botafogo já tem há um bom tempo também. O Palmeiras já tem há um bom tempo. Acho que o Galo na Arena MRV também tá para colocar gramado sintético. Enfim. E mais um jogo que prova que a diretoria errou em planejamento, em montagem de elenco. E isso já é uma coisa que até na Libertadores em 2022 já vinha assim, beleza, a gente conseguiu nessa época ter fase boa, só que o elenco foi mal montado. Então, a época boa jogou isso para debaixo do tapete. 2024 foi uma bela uma porcaria. Aí ficou escancarado que a gente tem problemas e a diretoria na persona do digníssimo presidente, nunca vai admitir isso. E como o Roger falou, e eu dou razão a ele, o Fluminense rasga dinheiro, o brinca de rasgar dinheiro. Foram apostas caras, que não foram baratas, e a gente sofrendo do mesmo jeito. E outra, o pior que muitos jogadores não jogam. O Terans, quando veio, foi a maior contratação da época. Tentou jogar com o Diniz, depois foi os 2 jogos com o Marcão, com o Mano, nem no tinha a maioria dos jogos nem no banco ficava, então nem entrou. O Canóbio estava no Carioca. O Carioca não serve de base, fez uns jogos bem bons no Carioca, mas triste. Hoje foi péssimo. Infelizmente, assim, felizmente serviu para alguma coisa. Ficou essa semana para treinar, ou seja, não muda nada. Vocês treinar, vocês ficar de folga, vai ser o mesmo desastre. Às vezes jogando ainda é menos pior, porque joga. Porque parece que se treina, não absorve nada, não aprende. O Bernal foi a única mudança que teve, que eu achei, pronto, o Bernal vai jogar porque o Hércules, né, teve conjuntivite. Também não mudou muita coisa, por quê? Nossa defesa é sobrecarregada por causa do ataque. Nosso ataque tá fraco, tá precisando de peça nova. O Canóbio não serve para nada, o Cano não consegue. E o Arias é o único que tenta fazer alguma coisa e infelizmente em vão. O Ganso hoje foi muito mal. Até ele, o contra-ataque fica muito lento e ele não consegue pôr ninguém tipo,
fazer alguma jogada, porque os outros também, às vezes, não acompanham. O Canóbio, hoje a raiva que eu senti, o Renato tenha sentido, ele agir diferente. Lima, quem vai parar de pôr? Ele não tem. Não tô dando conta. O primeiro tempo nosso foi nulo. Foi triste. A gente tomou 1-0 por milagre. Era para ter sido 2, 3. Ficou Só no 2x0 primeiro ficou muito tempo. barato. 2x0 Ficou ficou muito baratíssimo. barato pro Fluminense. Porque ainda a gente teve, por exemplo, se aquela bola a falta do Arias entra ou do Bernal, tipo, ia ficar enganoso. Se desse aquele pênalti no Arias, ia ficar enganoso, porque aí empataria o jogo, às vezes a gente perderia no final, mas ia ficar enganoso, um resultado enganoso. Nosso time foi um desastre. Pareceu que não treinou, pareceu que jogou, porque na verdade quem jogou pareceu que foi a gente. Que foi triste, foi tenebroso. Ai, não sei nem. A raiva ainda toma conta. E é aquilo, pô, é chover no molhado falar isso, mas desde 2022, muitas das partidas que o Fluminense jogou mal, a gente vem sendo salvo pelo Fábio. Fábio tem que ser treinador do goleiro do Fluminense, porque o negócio tá complicado. A gente tá sendo sempre salvo pelo Fábio. O Paulo Baia não devia nem ser relacionado mais. Infelizmente, não tem condição. O cara que é atacante, ele que entregou o segundo gol. É inadmissível, porque não fez nada de. Nada, nem corre, nem perde a bola. Fala, não, cara, eu não sei o que a gente tá. E vai vir um Mundial, isso que é o mais triste. Com esse elenco, cara, com esse elenco, vamos passar vergonha. A gente não vai conseguir classificar, não. Desse jeito, a gente fica empolgado com um resultadozinho lá com o Corinthians, mas é a draga que estava, porque a gente, nem o Botafogo mal, a gente consegue aproveitar. Pô, tá ruim, seguro, pelo menos para empatar. O time não consegue nem para empatar um jogo. Que vergonha, sério mesmo. Aí todo mundo tava se animando com o René, por conta do Tadalagol. O jogo péssimo. Péssimo em todos os sentidos hoje. Samuel Xavier, não foi nem que foi um jogo péssimo do Samuel Xavier, mas foi um jogo apagado. Foi ruim. Foi ruim mesmo. Foi. Freitas, beleza. Erra passa porque tenta muito. Mas é a principal válvula de escape que o Fluminense tem para sair lá de trás. Para mim, hoje, com o Thiago Silva em campo, o Freitas é titular absoluto. Por incrível que pareça. Fábio, já falei. Bernal, sobrecarregado tanto na fase defensiva quanto na ofensiva, porque parece que tem 5 isoladaços lá. O Bernal e os 5. Essa conta eu acho que tá até errada. Se tiver errada, me corrija aí, pelo amor de Deus. Mas fica o Bernal no meio, tendo que armar e tendo que defender. Cano é uma força desproporcional para dar um cruzamento. Ele parece que chuta a bola com raiva para dar o cruzamento, pô. Dá para ver pela televisão. E o chute vai para fora. Quando vai, tipo, não tá conseguindo nem acertar o rumo do gol. Ganso sem ritmo. Mas isso também só vai adquirir com o tempo mesmo. Aí vamos lá, eu falei isso no vídeo de opinião, mas vamos lá. O Renato, a não ser Santos e Bragantino, mas Corinthians, Vitória e Botafogo, Everaldo, Serna e Nonato se repetiram. Essas substituições se repetiram no jogo contra o Vitória e no jogo contra o Corinthians. Só mudou que Thiago Santos entrou, e eu acho que o Renato só não colocou o Thiago Santos hoje para preservar ele. O Lescano entrou no jogo e o Bernal entrou no outro. O Renato não quer o Canóbio aberto, mas ele não sabe jogar de outro jeito, e olha lá, se for, então tem que dar de posição. O Serna entrando é a mesma coisa que nada. Eu preferia o Keno. E ele inventa sempre as mesmas substituições, cara. Agora são 5, ou seja,
3 vão ser sempre iguais. Às vezes ele pode variar uma ou duas. Mas, poxa, vamos mudar um pouquinho. O time tá mal, muda, faz treino totalmente diferente. Não vamos mudar esse esquema. Esse 4-3-3 tá falido. Vamos para um 4-4-2, vamos 3-5-2, muda aí. O Thiago Santos só não entrou hoje, tenho certeza, por conta do jogo lá contra o União Espanhola lá em Santiago. O Lescano a mesma coisa, e no caso do Vitória, o Bernal só não entrou porque ele já estava de titular, porque o Hércules está com conjuntivite. Uhum. Aí já saiu um pouquinho desconfigurado, então os que entraram no segundo tempo já entram. Aí já vai, por que não no lugar do Paulo Baia? Porque, pelo amor de Deus, Paulo Baia não vai decidir nem jogo de pelada, quanto mais um clássico. Por que não tenta o Lavega? O Lavega foi bem lá em Santiago. Eu quero ver esse cara. Ele, o Lescano, eu quero ver com o time titular. Não precisa... Por que não tentar o Lavega? Por que não tentar, por exemplo... Beleza, colocou no Nonato, eu até entendi, mas por que não colocar o Nonato tirando o Canova e fazendo um losango no meio campo? O erro foi de algumas contratações. Que igual o René fez boas partidas lá um pouquinho, ajudou um pouquinho, mas não dá mais. Tipo assim, ele não consegue. Foi uma avenida, triangulação toda hora. Os caras do Botafogo saíam na cara, fazer uma triangulação, tava lá dentro do gol. Outro que seria uma opção, seria mais um risco. Eu iria mais o Fernando Diniz fazendo isso do que o Renato. O Vitinho estava dominando o lado esquerdo do Fluminense. Estava jogando como queria, juntamente com o Matheus Martins. Poderia fazer uma dobra de lateral, poderia colocar o Fuentes e o René. Arrisca, porra! Tem que fazer um pouquinho diferente. Já tá perdendo mesmo. E é isso aí, pessoal. Isso aí. Peço para vocês se inscreverem. Comente aqui quem foi o pior da partida. Se alguém teve algum momento, alguém salvou, além do Fábio. Se concorda, se discorda. Eu verei isso com mais calma para a gente ver para a live de pós-jogo de amanhã, mas é aquilo. Tem aquele ditado. Inclusive, eu até pensei nisso agora, eu vou colocar isso no título e na thumb do vídeo. Quem não arrisca, não petisca, pô. O nosso time não chuta. Chutou 2 lá, mas que do Arias na trave e do Bernal que o João pegou. O resto a gente não chuta. O ataque, a gente precisa urgente de reforço de ataque. E pelo amor de Deus, Mário, Renato, Gaúcho, tira a 9 do Everaldo. É só isso que eu peço. Saudações tricolores.